Hello, nenas! Estamos aqui hoje para o Papo das Nenas, que hoje tem como tema Mulheres, Identidade e Não Maternidade. E estamos aqui reunidas, né, com as nenas e bem-vindas todas, né, e também a quem nos assiste depois. E hoje eu trouxe esse tema um pouco cabeludo. Aliás, né, todos os temas dentro da não maternidade são assuntos tabus, né? E a identidade feminina, a identidade da mulher, ela é uma base, né, da nossa vida e ela está muito relacionada à maternidade, né? Por isso que eu resolvi trazer esse tema específico da identidade, porque na sociedade, né, as identidades elas são construídas pela cultura e principalmente pelo baseado em estereótipos, né? A cultura social, né, de um povo, eles determinam padrões e acabam gerando estereótipos, e esses estereótipos eles são associados à identidade das pessoas. Então, o que eu queria saber de vocês, assim, aqui da nossa cultura, né? O que que vocês acham que está associado à identidade feminina, à identidade da mulher? Então, essa é uma pergunta, deixo ela em aberto aí para a gente começar esse bate-papo. Quem se habilita a falar alguma coisa? Carol, eu sei que tu gosta muito de falar. A louca aí se segurando, então bora lá começar. Adorei! Nossa, que responsabilidade. Primeiramente, boa noite a todas. É uma honra mais uma vez estar aqui. Estava morrendo de saudade de vocês. Mas vamos lá. O meu nome é Carolina, para quem não me conhece, eu sou laqueada já desde maio, não tenho filhos e sou militante nesse mundo ah, da, da, do direito da mulher a se esterilizar e também, se não quiser esterilizar, a poder escolher sobre a não maternidade. Nossa, quando a gente fala sobre a mulher identidade, eu gosto muito de história, né? Senta que lá vem história. Mas quando a gente começa a estudar um pouco sobre a história feminina, não tem nenhum tipo de glamour, né? Não há glamour durante toda a repercussão feminina no mundo. Niri, eu vou te pedir para repetir a pergunta. Então, a pergunta é assim, o que está associado na nossa cultura, né? O que está associado à identidade da mulher, à identidade feminina? O que que vocês acham que está associado a isso? O que Ah, ótimo. compõe, né? O que que Uhum, compõe essa identidade feminina? ótimo. Bom, eu vou repetir o que eu falei no encontro passado. Hoje em dia, a gente vive essa vulnerabilidade feminina onde a identidade da mulher está relacionada à felicidade, a criar felicidades. Você vai ter uma relação, você vai ter um filho, aí você tem uma identidade feminina. Quando você fala não quero casar, quando você fala não quero a maternidade, essa identidade tua, ela é a identidade própria mesmo, ela é questionada. Então, hoje, a gente vem de uma masculinidade muito tóxica, vou militar disso sempre. A Terra não é quadrada, a Terra é redonda, e essa é uma realidade onde a gente vive, né? Ou seja, a mulher, para ser feminina, ela precisa ser a submissão, ela precisa ter o cabelo comprido, ela, e no nosso caso, ela precisa ser mãe, ela precisa procriar, ela precisa ter filhos. A feminilidade ela está ligada a servir, à subserviência, ainda. Então, estamos caminhando por uma evolução, não temos dúvida, mas a passos muito curtos, a passos muito curtos. Então, para mim, hoje em dia e sempre, né? Essa é a objetificação do que é feminino. Nenas, alguém quer contribuir aí? Eu, para quem não me conhece, meu nome é Bianca, eu tenho 27 anos.
Eu posso dizer que eu estou nova ainda nesse mundo de não maternidade, ainda escuto bastante. Você é muito nova, né? Logo você vai mudar de ideia. E tenho me aprofundado mais no assunto, por isso que estou aqui hoje. Estou muito grata por estar aqui, por encontrar outras mulheres que também pensam igual a mim. Isso é muito, muito enriquecedor. Eu acho que quando a gente fala de coisas associadas às mulheres, logo vem a cultura do cuidado, né? A mulher sempre é a responsável por cuidar, independente se ela é mãe ou não. Porque se ela não é mãe, logo vem, ah, mas você não faz nada, né? Você não pode ajudar aqui a cuidar da minha mãe, do pai, do irmão, né? Então, isso tá muito forte, né? E eu vejo, eu trabalho com mulheres, eu sou fisioterapeuta pélvica, eu vejo o quanto isso sobrecarrega as mulheres, né? O quanto elas tentam cuidar de tudo, é uma sobrecarga mental muito grande e pouco para cuidar delas, né? Então, quando a gente fala disso, não tem como a gente falar dessa cultura do cuidado. E e claro, né? Eu não sei se isso algum dia irá mudar. Eu não sou tão esperançosa assim, tá, Carol? Eu acho que a gente tá indo talvez muito, muito, muito lento, mais lento do que eu gostaria nessa mudança. Andressa, Isabel, querem trazer alguma contribuição no sentido da identidade? Boa noite, meninas. Eu sou a Isabel, já participei de um bate-papo, muito feliz por estar aqui com vocês hoje. É, né, eu tenho a decisão de não ter filhos desde sempre, né? Como a Bianca falou, quando eu era mais nova, ficava aquela cobrança. Eu acho que agora que já estou me aproximando dos 40, o pessoal já está começando a compreender que é uma escolha, né? E essa questão da identidade com o fato de ser mulher, eu vejo que a identidade ela foi construída, né, através do patriarcado, na questão da mulher servir, né? Servir a todos, servir ao homem, servir à família, servir. Depois veio a questão de trabalhar fora de casa, servir ao trabalho. E hoje, eu vejo que a nossa geração, né, Niri, está sendo assim a primeira geração, eu acredito, que está tendo esse poder de escolher a não maternidade. E isso nos torna, de certa forma, revolucionárias, porque nós estamos, né, com a ajuda da Niri aí, num grupo, fazendo essas discussões para ter esse fortalecimento, para a criação dessa nova identidade, para que quem chegar depois de nós possa vir de uma forma mais leve. Olha, tem um grupo de mulheres que querem ser mães, tem o outro grupo que não quer ser mãe, e isso seja uma coisa natural, sem ser questionado por, né, por todo a família, as pessoas, e seja uma coisa que não traga sofrimento. Então, eu acredito que essa questão da identidade, ela foi construída, né, com o patriarcado, e a nossa geração está sendo a primeira que está, né, com argumentos, com calma, né, nada de violência, nada né, embates, mas assim, com o acolhimento de respeitar a nossa decisão. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, por a gente estar fazendo parte de um movimento onde cada indivíduo pode escolher o que acha melhor para a sua vida, né? Então, seria essa a minha contribuição. Obrigada, Nenas. Andressa, quer trazer alguma coisa ou seguimos aqui? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Minha primeira vez, eu estou um pouco tímida, né? Eu acho a Isabel me convidou e ela me conhece. Eu não sou muito acanhada, mas
como é a primeira vez, eu achei que eu nem ia. Eu falei, não, nem vou falar nada, eu vou só ouvir. Mas eu acho que é bacana, né? Eu acho que o tema foi interessante. E aí eu quero contribuir também. Então, assim, também, né, estou nessa situação, né, de optar em não ser mãe. E aí, assim, não conhecia grupos, né, que acolhesse e tal, e achei super bacana. Então, quando ela me convidou, na hora eu falei, não, eu quero participar. Então, obrigada, Bel, né? Obrigada, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. Espero voltar, né, em outros momentos. E eu acho que essa questão da identidade da mulher é o seguinte: a mulher, eu vejo, né, assim, minha opinião, que ela vem para cumprir papéis, né? Então, assim, então ela está sempre ligada a uma identidade que já foi falado aí, né? De uma pessoa de cuidar, de zelar, né? De ser, né? Tem essa coisa de falar que a mulher dá conta de tudo, que a mulher é uma guerreira, que a mulher consegue fazer várias funções, é multifuncional, enfim. Então, eu acho que está muito ligado a essa questão de cumprir um papel, vários papéis, e da gente dar conta. Então, assim, às vezes quem não dá, ou, né, se sente um pouco frustrado, porque fala, nossa, realmente, se fulano está dando conta, eu não estou dando conta. Então, eu acho que essa questão da identidade é isso. Tá ligado muito nessa questão dos papéis, de cumprir esse papel, de ser uma pessoa, uma mulher multifuncional, que é boa esposa, né, que é boa na família, que cuida dos amigos. E a mulher tem um pouco disso, né, de estar aí em todos os lugares. E muitas vezes a gente não consegue estar nesses lugares, né, por várias questões, porque a gente realmente não é tudo isso, acredito. Acho que a gente também tem hora que não dá conta mesmo. E é isso. Acho que essa é a minha contribuição por hoje. Obrigada, Nenas. E é tudo isso, né? Essa inteligência coletiva, a gente vai montando coisas que às vezes uma esquece de falar, outra traz, ou pontos de vista que a gente nem tinha se dado conta. Por isso que esses bate-papos são tão ricos, né? E Andresa, não se sinta acanhada, tá? A gente está aqui para bater papo mesmo, para conversar, como se estivesse numa roda de conversa, né? Um dia ainda quero fazer um encontro presencial aí com todo mundo, né? O máximo possível de nenas que possam comparecer. Mas é isso, assim, passa bem pelas questões de gênero, né? Essa construção de identidade. A gente ainda tem na nossa sociedade uma coisa muito polarizada, mais bipolarizada até, né? Essa questão do masculino e feminino, homem e mulher, né? E do gênero, né? Sem reconhecer ainda realmente outros modos de ser que existam, e isso acaba moldando a identidade feminina também. Também na construção da identidade tem muito atravessamento religioso, né? A religião, ela é um braço do Estado e vice-versa. Eles são, né, se juntam para poder controlar as massas, né, e moldar a sociedade de acordo com o sistema econômico vigente, principalmente, né? Então, se a gente estuda a história, a gente vai ver que, por exemplo, assim, a mulher ela foi confinada ao lar no momento, né, num período que o homem se deu conta que ele tinha parte na fecundação, né? Antes se achava que a mulher era uma grande geradora que gerava vida por sei lá, né? Não sei se já pensavam em milagre naquela época, mas não atribuíam ao homem esse papel, né? Esse papel ativo na geração, né? Na fecundação. Então, veio com essa questão de se identificar que o homem tinha um papel ativo na gravidez, né, na concepção do bebê, e também com o sistema econômico da propriedade privada, né, que veio aquela questão da herança de se passar para os seus filhos, né, antes as heranças eram mais pela família matriarcal, né, e depois começou a vir pela parte do patriarcado, né, patriarcal, e as mulheres foram confinadas ao lar, né, perderam um espaço social, né, e foram confinadas mais ao lar. Aí vem toda a questão não só
da gravidez e do pai querer garantir que aquele filho era realmente dele, aí vem as questões de monogamia, que isso é uma coisa tudo com uma construção cultural também, né? Não vamos entrar nesta seara agora, né? Mas isso, os tipos de relacionamento também são uma construção social e também acabam moldando a identidade das pessoas, né? A forma como elas se acham e se portam nos relacionamentos. Mas eu estava falando mais do atravessamento religioso também, né? Que vem a questão da grande mãe, né? Daquela coisa da santidade envolvendo a maternidade, que é uma coisa divina, enfim, e a mulher, ela tem o papel de procriar, porque Deus quer, né? Então, esse atravessamento religioso, ele é muito forte, porque a gente ainda está numa fase da humanidade que as pessoas elas se apegam muito à religião para explicar as coisas, para ter conforto, enfim, por diversos motivos, né? Não estou falando que é certo e errado, tá, gente? É só uma constatação de como isso influencia na estereotipação, assim, na construção das identidades, né? E a mulher a mulher que é muito religiosa, ela acaba adquirindo uma identidade que está sendo ditada para ela, né? Não só de religião daí, mas de tudo, né? A gente é educada, socializada para ter uma determinada comportamento, um determinado padrão, e isso de alguma forma a gente introjeta na nossa identidade, assim como os padrões de beleza, por exemplo, né? Os padrões de beleza, por exemplo, uma mulher que não depila axila, ai, não é mulher, né? Uma mulher, sei lá, que não depila axila, pernas, ela é vista como menos mulher ou até como não mulher. Então, ela tem a sua identidade de mulher, digamos assim, retirada por um fato, né? Que até é natural. Por exemplo, por que que mulher não pode ter pelos, né? A gente pode questionar isso. A mulher, ela não deixa de ser mulher porque ela tem pelo sovaco, né? E isso é uma coisa que a gente é educada, tá tão entranhado na nossa identidade, né? Que é uma coisa difícil da gente não fazer, né? Embora eu respeite, por exemplo, assim, eu acho a pessoa ter pelo, não ter pelo, não faz diferença nenhuma na minha vida, né? E eu não acho que ela seja menos mulher ou mais mulher por isso ou por aquilo, mas eu, Miriane, ainda não consigo, né? Tipo assim, deixar meu sovaco cabeludo, deixar minhas pernas cabeludas. Então, assim, nesses aspectos eu vejo o quanto essa ditadura dos padrões de beleza, os padrões físicos que nos são impostos, eles acabam também se introjetando na nossa identidade, né? Outra coisa também, essa coisa da mulher ter que ser a mulher pode ser sensual, mas ela não pode ser sexual demais, né? Demais. O que que é demais, né? Para homem nunca é demais ser sexual, né? E a mulher que ela tem que ela expõe mais a sua sexualidade, ela também é vista como, né, um pé atrás, assim, então. Então, mulheres, a gente é toda encaixotadinha, né? A cultura, ela tenta nos encaixotar, tipo assim, a mulher tem que ser doce, ela pode ser sensual, mas não tem que ser sexualizada demais, ela tem que estar nos padrões de beleza, senão ela é isso, aquilo outro, né? Ela tem que estar no ideal da mulher santa, né? Da mulher pura, que é a coisa da religião, e do cuidado, como vocês trouxeram, né? Daqueles papéis de gênero, a mulher tem que cuidar, independentemente de quem ou de quando, né? Ela tem que estar pronta para cuidar, sempre que demandada, ou até quando não demandada, né? Então, assim, eu já falei demais também, Nenas. Então, assim, podem me interromper a qualquer momento, tá? Isso é um bate-papo. Então, se eu estiver falando, né? Mas eu acho que isso também pode me interromper e a gente conversar, como se tivesse uma conversa mesmo. Então, mais uma coisinha assim que eu queria trazer é que dentro dessa construção da identidade feminina, a maternidade atualmente, porque não é uma coisa muito recente, não,
ela é muito reforçada pela cultura e pela religião, né? Já houve épocas em que não se dava tanta bola assim para maternidade, né? Tanto que, por exemplo, em idades mais antigas, as mulheres nem ficavam com as suas crias, né? Elas pariam e o bebê ia para uma ama de leite até que ele ficasse lá até seus 4 anos, se sobrevivesse, né? E voltava para a mãe. Não estou falando que eu acho isso certo, tá? Mas assim, é só para exemplificar que não se dava tanta relevância para esse vínculo de mãe e filho, né? Isso apareceu depois da Revolução Industrial, né? Em que o mercado começou a sentir falta de mão de obra para trabalhar e também do mercado consumidor. E aí veio essa questão, né, da valorização da maternidade, a valorização do aleitamento, a valorização da mãe ficar com a sua cria, né, não terceirizar a amamentação e os cuidados. E daí veio essa coisa da família ideal que a gente tem até hoje, né? Essa imagem de família ideal, ela foi construída recentemente, né? Tanto que antigamente os casamentos nem eram por amor, eles eram arranjos comerciais entre as famílias para se manter um patrimônio. Então, assim, antigamente o casamento ele era para fins econômicos, para manter um padrão econômico, um padrão de posses, né? Depois é que veio essa questão do casamento, das pessoas poderem escolher os seus pares, mas daí veio essa idealização do modelo de família e do modelo da mãe ideal, que a mãe teria que estar ali para os seus filhos incondicionalmente. E essa coisa da maternidade, ela é um dos grandes padrões hoje em dia, ainda, que determina a identidade feminina. Não sei se vocês têm essa impressão também, né? Mas tanto que fala assim, ai, mulher que não tem filho não é mulher de verdade, né? Quem nunca ouviu isso? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Alguém mais já ouviu? Para si, assim? Sim. Eu já ouvi também. Uhum. Para quem você E, quer mensagem? opa, A minha Siri aqui resolveu entrar na conversa. Pode falar, Bia. e não, e tem toda essa questão que você falou, porque a maternidade, ela foi construída socialmente, né? O que a gente se espera de uma mãe, né? E isso é tão injusto, até mesmo com as mulheres que querem ter filhos, né? A maternidade, ela é dolorida, ela é solitária, né? Hoje, a gente tem vamos dizer, o privilégio de escolher, né? Mas ainda assim, nós somos poucas, né? Tem mulheres que nunca vão ter essa decisão, né? Tem a questão da maternidade compulsória, né? Então, eu trabalho com mulheres que são mães, eu vejo o quanto elas se esforçam, o quanto é cruel você tentar ser uma mãe perfeita, né? E nunca tá bom. Se você não é mãe, não tá bom, mas se você é mãe, também não tá bom. Então, a gente nunca é suficiente. Ser só a gente nunca é o suficiente. A gente sempre tem que atender às expectativas do outro, né? E voltando um pouquinho do que você falou, Niri, da questão sexual, isso pega muito para mim, né? Porque a mulher, ela pode ser o objeto desejado. Nós estamos sempre na questão de servir o outro, né? Mas nunca podemos desejar. Os nossos desejos serão sempre julgados, sempre punidos, porque a partir do momento que a gente está fazendo uma escolha ativa, já está errado. Que a sociedade espera que a gente nunca faça escolhas nenhuma e haja da maneira como eles querem, né? Então, é difícil isso, até mesmo para as mulheres que querem ser mães. A gente está aí num beco sem saída. É importante também, eu acho sensacional quando a gente fala sobre isso, porque quando a gente fala, por exemplo, sobre não maternidade, pelo menos na grande maioria, vem a ideia da esterilização, né? E a esterilização voluntária, ela está ligada também aos direitos sexuais, né, das pessoas, aos direitos. E isso para a mulher é muito recente, é uma situação muito recente. Foi criado um ministério em 1983 no Brasil para falar sobre isso,
né? Então, a partir da década de 60, quando a mulher que a mulher faz realmente que as mulheres realmente querem ir para o mercado de trabalho, querem assumir uma posição de donas de si mesmo, né? Estou estudando para trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero ir para o mercado de trabalho, que daí vem a concepção mais independente da mulher, né? E isso foi a década de 60, foi há muito pouco tempo. É importante também falar que quando a gente traz a ideia da esterilização voluntária, eu queria muito bater nisso, porque quando eu tenho um livro maravilhoso, que é a Esterilização Voluntária, da Simone Ribeiro. É sensacional o livro dela, é muito legal. Eu vou falar bem, Esterilização Voluntária e Autonomia Reprodutiva da Mulher Casada. Ela fala uma concepção bem bacana ali sobre a história da esterilização até a gente chegar aos dias de hoje. Mas a esterilização anterior à Lei 9.263 e 96, ela era justamente um controle extremamente exclusivo, não é exclusivo de exclusividade, é exclusivo de exclusão, porque era feito em pessoas que tinham baixa renda, em pessoas que tinham filhos deficientes, né? Então você começa a perceber que até as mulheres que queriam filhos e que tinham um certo preconceito sobre elas não podiam ter filhos na época, porque eram esterilizadas ainda contra a vontade. E é justamente por isso que surgiu a Lei 9263 de 96. Acho interessante também falar sobre a era paleolítica, porque a era pré-histórica, não só a paleolítica, né? Como a Niri ressaltou ali. Na era paleo, por exemplo, a mulher era vista como uma deusa, porque eles ainda não tinham, os homens ainda não tinham conhecimento de como a mulher ela dava à luz, assim, não é de uma maneira pejorativa, com todo respeito. Eles não tinham essa concepção. Na época também a mulher ajudava nos períodos de caça, porque, por exemplo, eles iam, daqui 3 luas você vai sair para caçar, porque daqui 3 luas, variavelmente, a lua tem um ciclo de 28 dias, né? E quem tem ciclo de 28 dias também, a maioria, né? A mulher. Então, a mulher ajudava muito isso. E os homens achavam isso o máximo, achavam isso maravilhoso. Isso na era paleo. Até a era neolítica, a mulher era vista como uma deusa. Chegou na era neolítica e daí começou a desandar a coisa. Porque foi na era neolítica que o homem descobriu que ele também fazia parte, ele também estava na conjuntura da questão da reprodução. Então, havia ali uma situação de arrogância, uma preponderância da arrogância do homem em cima da mulher. E daí a gente dispara essa situação. Então, é muito importante quando a gente fala, eu achei maravilhosa a fala da Isa também, que fala sobre a gente construir uma sociedade mais igualitária e também como que eu posso dizer, que vai mudar para as próximas gerações, que vai mudar essa situação para as próximas gerações, porque a gente não teve. E isso é muito sério, isso é muito sério. Quando, por exemplo, eu falo para outras mulheres que eu não quero ser mãe, eu sou atacada de todas as formas. E é o seguinte, eu nunca ouvi a frase quando eu falo, eu não quero ser mãe, as pessoas falam assim, ó, por quê? É uma decisão sua? Nunca ouvi isso. Quando eu falo, eu não quero ser mãe, as pessoas falam assim, mas o que o teu marido pensa disso? Eu não tenho marido. Mas quando você tiver, mas eu não quero ter. O que a tua mãe pensa disso? O meu médico, por exemplo, falou, a tua mãe tá bem errada de te apoiar. Por quê? Se a minha vida é o meu corpo, sabe? Então a gente começa a construir, são padrões que a gente vem quebrando, que aqui tem muitos ainda para quebrar, igual a Bia falou que andamos a passos muito lentos na evolução feminina, mas é muito importante a gente saber disso, porque porque a gente começa a entender por que as coisas são do jeito que são e o que a gente precisa fazer para quebrar esses padrões. Tem um ponto ali que vocês falaram também da
contracepção, né? Que é uma coisa bem recente, que a mulher, tipo, foi na década de 60, eu acho, que foi 60 ou 70 que foi inventado o anticoncepcional, né? E a mulher passou a ter um pouco mais de controle sobre a sua fertilidade, né? Isso foi visto como um grande avanço e foi, né? Com certeza foi para a liberação feminina, né? Para a mulher também ter essa questão do prazer, né? Sem tá com aquele medo, né? Tão grande da gestação, enfim. Só que às vezes as pessoas pensam, já ouvi pessoas falando assim, ah, engravidou porque quis, ou assim, ah, tem pílula, tem isso, tem aquilo. Só que assim, ó, gente, os métodos contraceptivos, eles começaram a ser mais utilizados, mas isso não invalida a pressão social que a mulher sofre, sabe? Então, assim, as mulheres às vezes param com os métodos contraceptivos para poder engravidar, não porque elas realmente querem engravidar, ou porque elas nunca pararam para pensar se realmente querem ser mães. Então, assim, não é assim, ai, a mulher só engravida quando ela quer, porque ela quer. Às vezes ela engravida por uma série de fatores psicossociais que influenciam e empurram aquela mulher para a maternidade, né? Então, os contraceptivos, eles não foram a nossa grande liberação, né? Eles, com certeza, foram muito importantes, são muito importantes, né, para esse passo da mulher decidir quando ela terá filhos, ou se ela terá, assim, quando ela terá filhos, eles foram muito importantes para isso, né? A mulher passa a ter o poder de decidir quando que ela vai engravidar ou não. Agora, ele não mexeu na estrutura social a ponto de incentivar ela a pensar se ela vai ter filhos, né? Porque a sociedade ainda espera que mesmo aquela mulher que esteja se protegendo com métodos contraceptivos, em algum momento ela vai parar e vai engravidar. Ela tem que parar, ela tem que engravidar, né? Então, inclusive tem maridos, tem familiares que boicotam a pílula anticoncepcional ou furam a camisinha, né? A mulher está ali tentando se cuidar e as pessoas ao redor forçando que ela, né, engravide. Então, também tem essa questão, né, que vocês trouxeram dos contraceptivos. Aí eu achei Tem importante um pontuar isso, método, né? Foi e não pode foi, falar. claro. Inclusive, no século passado, há um século mais ou menos, nosso Código Penal é de 1940 e a esterilização voluntária da mulher era vista como se fosse uma coisa muito ofensiva. Tanto é que era a mulher, a pessoa que quisesse esterilizar, ela respondia por lesão corporal. E essa norma, essa eficácia dessa norma, ela só foi revogada em 1979. Ou seja, eu não tenho direito a decidir sobre a minha vida. E a respeito do anticoncepcional, a minha avó, quando a gente conversa sobre isso, a minha avó, eu me surpreendo muito com ela, assim, a gente conversa bastante, porque eu adoro conversar com gente mais velha, eu sou apaixonada. Ela sempre muito me apoiou nisso, muito, 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 muito sobre a minha escolha da não maternidade e, consequentemente, da esterilização voluntária. E ela me falou que na época dela, uma mulher fazer uso de qualquer tipo de métodos contraceptivos era um absurdo. Era visto assim como um pecado, o pecado maior de uma mulher. Quando a gente fala sobre isso também, a gente vem ao direito sexual da mulher, né? Porque mulher antigamente não precisava sentir prazer. A mulher era vista como uma pessoa extremamente objetificada para procriação. Se está sentindo prazer ou não, não importa. Você tem que casar, você tem que ter os seus filhos, você tem que cuidar do lar e acabou. Então, sempre teve essa objetificação, que eu acho que é a pauta pior, assim, de quando a gente vai estudar sobre isso, assim. Bianca, ia falar também? Sim, e uma questão que eu ia falar é que nenhum método é 100% efetivo, né? A gente tem taxas de falhas
E quando a gente pensa aí em método anticoncepcional, eu acho que no caso do casal, quando existe um casal, isso deveria ser responsabilidade dos dois. E a gente sabe que não é. A responsabilidade fica toda para a mulher e o homem sempre tem aquela, "Ai, meu sonho é ser pai, queria tanto ser pai, né?" Então tem a pressão social e além disso tem as mulheres que elas não vão ter acesso aos métodos anticoncepcional ou quando elas têm acesso, elas não sabem usar de forma adequada. Quantos relatos a gente já ouviu de mulheres que fazia chá do anticoncepcional, introduzia a pílula na vagina. Então, é uma questão muito mais profunda. É claro, o anticoncepcional trouxe escolhas, né? Mas não a todas as mulheres. E aí vem a questão de que a gente também não recebe uma educação sexual, né, adequada, que deveria, principalmente por Exato. atravessamentos religiosos, né, que aí Que ainda é um entram, tabu, né? É um porque tabu, mulher. e ainda tem aquela ideia de que se falar sobre educação sexual é se incentivar as crianças e os adolescentes a terem, né, relações, e não é esse o caso. Então, é um problema bem grave, né? Ainda mais num país como o nosso, que o sistema educacional ainda não pega toda a população ou é muito fraco, principalmente nas populações com vulnerabilidade financeira, né? Então, isso é uma coisa realmente bem grave. E eu fico um pouco chateada, às vezes, quando eu ouço discursos assim: ai, mas a informação está aí, a mulher não se cuida porque não procura. Gente, é uma coisa estrutural muito maior, né? Então, tem gente que lê uma bula de remédio e não sabe interpretar, não consegue, sabe? Eu vejo pelo próprio canal ali do Não Nasci para Ser Mãe, eu fiz um vídeo explicando a lei da laqueadura, eu fiz um post colocando como era antes, como é agora, e eu recebia mensagens por direct perguntando exatamente o que estava escrito ali, né? E, claro, aí eu mandava um áudio tentando explicar de uma forma diferente para a pessoa que ela pudesse entender, porque eu sei que isso não é só culpa da pessoa, é uma coisa estrutural que a gente não recebe uma educação adequada para ter uma interpretação de texto adequada, por exemplo, né? Ainda mais com coisas que envolvem sexualidade, que é uma coisa tão tabu, né? Quantas meninas e moças assim não têm tanto acesso à informação porque as suas famílias não incentivam, não passam, ou vão para a internet. Tem muita informação errada na internet, tá? Eu já peguei informação de uso de contraceptivo, assim, dizendo como deveria se usar da forma errada, né? Então, não são só informações certas que circulam. E circulam fake news aí também, né? Na parte da contracepção. E daí a pessoa tem que ter aquele tino, aquele senso para ir atrás da informação correta, mas às vezes as pessoas não têm, né? E elas vêm de uma situação que elas não são incentivadas a ter um espírito crítico, não são incentivadas a pensar, não são incentivadas a aprender as coisas direito, né? Então o buraco é bem mais embaixo. E bem-vindas aí as nenas que chegaram depois, a Priscila e a Mônica, bem-vindas. É Mônica ou Monique, né? Tá, Monique. Tá escrito ali, eu não sei se vocês estão me ouvindo. A Priscila eu vi que está ouvindo, né? Ela está com a câmera aberta ali, reagindo às nossas Oi, interações. boa noite. Mônica, Oi, Mônica, tudo bem? tudo bem, gente? Desculpa pelo atraso, eu estava assistindo o jogo, perdi a hora, perdão. Tá bem. Nós estamos falando aqui hoje o tema, né, sobre identidade, mulheres, identidade, não maternidade. Já passamos por alguns tópicos aqui e agora a gente está no meio do bate-papo aqui do o que influencia, né, nessa identidade feminina. Não sei se vocês querem trazer alguma coisa, alguma percepção que vocês têm. Sintam-se à vontade, tá? Eu queria, na verdade, colocar um ponto que eu achei bem interessante que você estava falando agora da educação em casa, né? Eu acho que eu posso dizer assim que eu fui uma exceção,
Eu perdi a minha mãe, eu tinha de 6 para 7 anos. Então, eu fui criada pelo meu pai. E meu pai, ele sempre teve muitas conversas abertas sobre sexo. Ele sempre me dizia, filha, o sexo é bom, mas você tem que prevenir, não só por uma gravidez, para não ter um filho numa hora indesejada. Então, ele sempre me deu total apoio em relação a isso. Tanto que eu sempre, desde quando eu comecei a minha vida sexual, que já foi até um pouco, vamos dizer assim, os jovens de hoje começam muito cedo. Também eu tinha 18 para 19 anos quando eu comecei a minha vida sexual. Então, assim que eu já comecei, eu já fui um ginecologista e posso dizer hoje, no auge dos meus 47, quase 48 anos, que eu nunca tive uma gravidez, né? Acho que a prevenção ela é muito importante, como as meninas falaram. O método ele não é 100% eficaz, mas eu creio que ele sendo utilizado da forma correta, sim, ele tem uma eficácia. E engraçado que nessa história de marido furar a camisinha, eu tive um namorado que ele sabia que eu não queria ser mãe, e ele fez uma tentativa dessa durante a gente estava tendo relação, ele tirou o preservativo, só que eu percebi, só que quando ele estava indo, eu estava vindo, né? Então, assim, e foi um relacionamento que durou muito tempo, mas como ele tinha aquele desejo, aquela história, né? Eu queria tanto ser pai. Só que assim, eu não vou fazer uma pessoa feliz, sendo que eu não vou estar feliz. Então eu falei para ele, olha, se você tem esse desejo, não sou eu que vou realizar. Então eu peço que você busque uma pessoa que te dê esse filho que você tanto quer. Foi difícil, foi duro, porque é uma pessoa que eu amava muito. Mas no final, hoje ele é feliz, ele tem o filho dele, e eu tô feliz sem os meus filhos, não quero, eu nunca quis. E sou muito, muito feliz assim. Legal, obrigada, Mônica, pelas tuas contribuições. E trazendo agora os homens à baila, né? Essa coisa de, o homem fala, eu quero muito ser pai. Eles querem ser pai, mas eles não querem cuidar, né? Não dá para generalizar, tá, gente? Eu conheço homens que são pais maravilhosos mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que vem mudando, né? Inclusive, eu acho que tem essas questões até que, voltando para essas identidades de gênero, né? O homem, seria o provedor e a mulher a cuidadora, né? Tem muitos homens que não gostavam de estar só nesse papel de provedor, eles queriam cuidar, né? E muitas vezes se sentiam constrangidos em cuidar para não ter a sua identidade associada ao feminino, né? E hoje os homens eles já se sentem um pouco mais livres para fazer isso. Claro, ainda tem um longo caminho pela frente, nós sabemos, mas já as coisas estão mudando, né? Como a Bianca trouxe. São devagar? São, mas assim, se a gente for parar para pensar nas nossas avós, nós aqui hoje as nossas avós jamais teriam espaço para ter uma conversa como essa, né? Elas nem sequer podiam usar contraceptivo, como a Carol trouxe, né? Que elas eram mal vistas pela sociedade. Então, assim, as coisas, elas evoluem, né? A gente tem uns saltos de evolução, assim, e eu sou um pouco otimista, assim, também, né? Em relação ao futuro, eu acho que as pessoas estão se dando conta dessas padronizações, estereotipações e vem questionando isso. As novas gerações, eu percebo pelo menos, né, no meu entorno, que as novas gerações elas já estão questionando um pouco mais essa questão identitária, né? Por que que todo mundo tem que ter uma mesma identidade, assim, né? Os mesmos atributos naquela identidade? Por que que nós não podemos ser diversos e cada um ter a sua identidade? Então é isso. E o que mais? Eu ia falar alguma coisa, agora eu esqueci. Então, se alguém quiser complementar, falar alguma coisa aí, eu lembrei o que eu ia falar. Era na questão da identidade masculina, né? A identidade masculina, o que a sociedade tem como identidade do homem, ela não está vinculada à paternidade, né? A paternidade, às vezes, ela está vinculada até a uma coisa bem sexualizada. Ai, será que o treco funciona mesmo, né? E aí, já está casado há tanto tempo, esse negócio não funciona, né? Às vezes a gente ouve umas piadinhas assim em relação aos homens.
mas o homem não ser pai, ele não ouve assim, que nem a gente ouve, né? Ai, mulher que não tem filhos não é mulher de verdade. Os homens não ouvem esse tipo de coisa. Ai, o homem que não tem filho não é homem de verdade, né? Então, a nossa identidade, ela está muito atrelada à maternidade. E a Isabel trouxe ali no início, né, da nossa conversa, que ela falou assim, a gente tem que construir uma nova identidade, né? Mas eu penso assim que sim, temos que construir nova identidade, mas novas identidades, né? Eu acho que cada pessoa deveria construir o seu caminho de acordo com o que mais faz sentido para si. E eu acho que isso começa também em casa, né, dos pais educando os filhos para que eles sejam o que eles quiserem ser, né? Por exemplo, nessa questão da maternidade, a maioria das mulheres ouve das mães, das tias, até dos homens, o dia que tu tiver filho, quando tu tiver filho, né? A gente não é educada para pensar assim, filha, tu vai poder escolher, vai chegar uma idade da tua vida que tu vai poder ser mãe, mas se tu não quiser ser mãe também, tudo bem, sabe? Então, isso facilitaria a construção da identidade das pessoas, de uma identidade mais autêntica, né? Da pessoa saber que ela tem o poder de escolha. Por exemplo, esse exemplo dos pelos que a gente trouxe, né? Você pode se depilar se você quiser, você pode não se depilar se você quiser, como for mais confortável para você, né? Então, de ter essa educação mais livre para as pessoas poderem elas pegar, não, então eu quero esse ingrediente aqui, isso aqui faz sentido para mim, e daí a partir daquilo ela vai construindo a sua própria identidade, não fica essa coisa padronizada, robotizada, como muitas vezes a gente vê, e que causa tanto sofrimento para as pessoas que não se enquadram, né? Pegando esse exemplo do pelo também, bem besta, tá? É um exemplo besta, mas assim, transfiram para outras coisas. Tem gente que tem alergia a gilete. E daí a pessoa fica a vida inteira se forçando a se depilar e vive empipocada com coceira. Isso é qualidade de vida? Não, não é. Ela seria muito mais feliz se ela deixasse os pelinhos crescerem conforme a natureza, né? Então, assim, transfiram para outras coisas da vida. Por exemplo, ser mãe ou não ser mãe, né? Tem gente que não se identifica com isso e tá tudo bem. E isso faria a gente construir identidades mais autênticas. Eu não sei o que vocês pensam a respeito. Além disso. É outra coisa também que minha mãe sempre fala, né? Que não tá na nossa vontade, mas sim na de Deus, né? Eu não concordo com isso, porque eu acho que Deus não vai me obrigar a ter um filho que eu não quero. Agora, se eu descuidar, aí sim vai ser minha culpa. É a minha responsabilidade. Agora, você colocar em Deus uma responsabilidade que não é dele, eu sei que ele é o dador da vida, mas a gente não pode dizer que não, foi Deus que mandou, foi a vontade dele. Não é bem assim, eu não concordo com isso, né? Tanto que eu discuto muito com a minha mãe sobre isso, né? Ela diz assim, não tá à sua vontade, nascem de Deus. Então, se você tiver que ter filho, você vai ter. Então, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. A gente falou um pouquinho no início aqui do bate-papo, Priscila, essa questão do atravessamento religioso, né? Na construção da identidade feminina. Que vem em várias religiões, né? Eles colocam a mulher como a doadora da vida, a grande mãe, a santa mãe, né? E isso também é uma construção cultural, né? Por exemplo, se a gente for pegar a Igreja Católica, tá? Eu falo que é a que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Se a gente for pegar a Igreja Católica, lá na Idade Média, a igreja não incentivava as mães a criarem seus filhos, a amamentarem seus filhos, né? A igreja incentivava até que as mães parissem e dessem seus filhos para uma ama de leite, né? E retornassem lá depois, lá pelos seus 4 anos, para a mãe, né? Se a criança sobrevivesse, porque a mortalidade infantil era muito alta. Então, assim, a gente vê que essas questões religiosas, elas estão acompanhando as questões econômicas e governamentais, né, de Estado.
para adequar e alocar e, digamos, tem algumas até manipular as massas, né? Então, essa questão, assim, da igreja, das igrejas, né? Não estou falando só de uma religião específica agora, mas de várias religiões, que se tu for ver, elas têm o centro, um deus masculino, né? Elas colocam sempre a mulher nesse papel mais resguardado e nesse papel de ser submissa à vontade de todo mundo, né? Inclusive a de Deus, aos deuses, né? Então, eu acho que a gente também é bem por aí, sabe? Esse espírito crítico a gente tem que ter. Maravilhoso esse tipo de pensamento que tu tem, né? Ah, se Deus quer mesmo o meu bem, para que que ele mandaria uma coisa forçada para mim, né? Então, é acionar esse questionamento, essa dúvida, que a partir dos questionamentos e das dúvidas a gente vai chegando a reflexões, né? Coisas que a gente não reflete e faz só porque Deus quer ou porque sempre foi assim, não estou falando só de religião, mas o sempre foi assim, nos levam às vezes para caminhos que não são para a gente, né? E eu vejo as religiões como um grande amparo emocional para as pessoas, né? Eu tenho minhas crenças, né? Mas não tenho uma religião específica, mas eu vou com muito cuidado e muita parcimônia, assim, nessas coisas de Deus quer, Deus quis, né? Porque às vezes isso é mais uma coisa que foi inventada culturalmente do que o que realmente possa ser, que a gente também não tem certeza de nada, né? Nesse campo espiritual. Carol, tu queria falar alguma coisa? É, eu acho muito importante quando a gente fala também sobre a identidade feminina, a identidade da mulher mesmo, sobre os métodos contraceptivos. Acho muito importante porque os métodos contraceptivos, a gente sabe que hoje, por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela tem o seu perigo, né, das pessoas fazerem uso contínuo. Muitas mulheres, inclusive, já vieram a óbito em razão disso. E ao mesmo tempo não sei se foi de conhecimento de vocês, que eu acho que foi em São Paulo, se não me engano, que eles criaram um decreto-lei lá, era lá, eu acho, se não me engano, que quando a mulher fosse colocar o DIU, ela precisava da autorização do marido. Então, isso eu acho que é assim, um retrocesso tão grande que por isso que é importante essa construção da identidade social feminina. E a gente vê que é tão no campo da não maternidade é tão novo e tão recente, porque quando eu fiz a minha salpingectomia bilateral, eu pensei que eu não poderia usar mais métodos que não fossem o anticoncepcional. Eu gostaria de continuar com o meu DIU. E existe um grupo das meninas para informar as outras mulheres que querem, que falam que fizeram e tudo mais. E na época teve uma moça que falou que não podia, que o médico falou para ela que usar o DIU era como se possibilitasse a regeneração da trompa, o uso de um DIU. De um DIU. E eu fiquei muito encucada, eu falei, não pode ser, porque é um método, a salpingectomia, ela tira a sua trompa, como que, né? E fui me consultar com outro ginecologista, que não foi o que me operou, e falei para ele, olha, eu queria continuar com o meu DIU, será que tem possibilidade? Ele falou, não, pode, inclusive você pode se operar com o DIU, não tem problema nenhum, não vai te atrapalhar, não vai regenerar a tua trompa, ele não vai ali construir a tua trompa de novo. E eu voltei lá no grupo e falei, não, moça, o médico que falou sobre isso, ele tá erradíssimo, tá muito errado, tá tudo errado. Por isso que é importante esse movimento, para a gente trocar informação. A informação é uma coisa muito poderosa, é uma coisa muito valiosa. Ao mesmo tempo que eu tenho, por exemplo, um machismo muito enraizado, inclusive para os homens, como você mesmo falou, Niri, o homem ele não tem esse estigma de ser pai, né, da paternidade.
mas ao mesmo tempo eu tenho o machismo que vitimiza homens. Não sou eu quem estou falando isso, são as últimas projeções do IBGE, por exemplo. Vou falar uma situação aqui bem complicada. 80% das pessoas que cometem atos contra a própria vida são homens. Porque a gente tem essa de que homem não chora, homem tem que segurar a bronca, e não é, somos humanos. Somos humanos, choramos, sentimos dor, fome, frio, alegria, amor, e para o homem não. Então, o machismo mesmo, a construção machista, a construção patriarcal para a mulher também vitimiza homens. Todo o tempo, todos os anos, e vai continuar até existir grupos e questionamentos e gerações que venham a questionar por que as coisas são assim. Por que que isso é assim? Por isso que é tão importante esses questionamentos. Sim, e o ser humano, ele nasce questionador por natureza, né? E experimentador. Olha as crianças, né? Elas estão toda hora experimentando coisas, testando coisas, e o sistema vai nos moldando para a gente ficar tudo na mesma caixinha, né? E isso é tão cruel, né? Eu acho que essas novas gerações e as pessoas estão se dando conta também, aos poucos, mas estão se dando conta de que terem mais liberdade de fazer as coisas é mais produtivo, né? Do que ter uma produção de seres humanos em série, né? Tudo padronizadinho, bonitinho. Não sei, alguém tinha aberto o microfone, eu não vi ali antes, queria falar? Não? Eu queria só falar assim, em relação aos questionamentos, né? Eu fico pensando, independente, né? Pode ser uma mulher que já tenha um filho, se é essa questão religiosa fala assim, porque Deus quis, né? Então, por que que uma mulher que teve filho usa anticoncepcional? Se é para ser algo que Deus quis, então, né, se fosse viver esse propósito, teria que viver o tanto de filho que Deus quisesse mandar, né? Então, eu já me fiz essa pergunta e pensei muito nisso, porque eu falei assim, se Deus quis, a partir do momento que a pessoa iniciar a vida sexual, né, hoje, né, não sei falar se é bom ou se é ruim, mas cada vez mais as meninas começam mais cedo. Então, assim, e o papel do anticoncepcional nisso? Se fosse para acontecer só com Deus querendo, não deveria existir o anticoncepcional, né? Então, essa pergunta eu me fiz e aí que me leva a vários pontos críticos, várias reflexões, né? Não desfazendo da figura de Deus, né? O Criador e tudo, mas em relação à maternidade, entendeu? E eu vejo muito isso, que foi algo criado culturalmente, socialmente, para. Então, por que que tem horas que pode, então, ficar sem tomar remédio, outras toma? Não dá para entender esse parâmetro, não, né? É bem. Se a gente for refletir, fica até engraçado, porque não tem lógica nenhuma. É verdade. Aliás, muitas coisas, se a gente for parar para pensar e questionar, eu não digo nem assim a respeito, não vou colocar Deus, tá? Porque Deus pode ser uma coisa muito maior. Eu coloco as religiões, né? Porque se a gente for parar para questionar os dogmas de muitas religiões, não fazem sentido, sabe? Esse é um deles, né? Por que que falam que Deus quer, mas tá ali os anticoncepcionais, né? Mas assim, tem várias religiões que são contra a contracepção, né? Elas não incentivam e continuam com esse discurso de que não se deve fazer uso de métodos contraceptivos, mas na sociedade como se está, gente, imagina uma mulher ter um filho por ano,
né? O mundo explode, né, de gente. E Os outra que a chineses, própria então, pessoa, aqui, né? Na própria vida dela, como é que ela vai dar conta desse tanto de filho? Ou que qualidade de vida vai ter para si mesma e para esse monte de criança, né? Então, tem muitas coisas questionáveis, assim, né, nos atravessamentos das religiões. Só que as religiões, principalmente, elas partem muito da doutrinação, né? A doutrina, falam, né? A doutrina de tal religião, a doutrina. Para mim, o que é doutrinação? É uma ditadura, porque a doutrinação, ela não permite que as pessoas questionem. A doutrinação vem aquele conhecimento, aquela orientação de cima para baixo, e quem questiona aquilo ali é hostilizado, muitas vezes é segregado daquele contexto, é retirado daquele contexto, é herege, é pecador, né? Então, assim, a doutrinação, ela é uma coisa muito ditatorial e se baseia no medo, né? Ela não, as pessoas acabam aderindo não porque elas realmente acreditam naquilo ou concordam com aquilo. Às vezes a pessoa quer se sentir pertencente e ela continua ali e ela vê que o melhor é não questionar. Mesmo que internamente ela questione coisas, ela não externaliza, né? A doutrinação, ela cala a boca das pessoas, né? Ela pode não calar os pensamentos, mas ela cala a boca e muitas vezes, e na maior parte das vezes as atitudes. Ou até a pessoa acaba acreditando tanto naquilo que daí ela se torna uma replicadora daquela doutrinação e acaba hostilizando e sendo, enfim, também ditatorial, né, com quem se propõe a questionar, né? Então, isso a gente aprende, eu estou falando enquanto sociedade, né? Aprende desde pequeno, em algum sentido, né? A gente vai recebendo aqueles padrões sociais, em algum momento a gente questiona, mas é abafado. Ah, não fala isso é pecado, Deus o livre, né? Ou não, a vida sempre foi assim. Não estou falando nem só de temas religiosos, tá? Estou falando, por exemplo, cabelo comprido. Ah, não, menina tem que ter cabelo comprido. Ah, mas por que tem que ter cabelo comprido? Ah, porque sempre foi assim, sabe? Então, são coisas que a gente vai recebendo desde que somos crianças, como uma doutrinação, e se a gente questiona, a gente é repreendido, né? E vão forçando aquela orientação até que a gente ache que aquilo é natural e que aquilo é assim e sempre vai ser assim e sempre deve ser assim e os outros também devem ser assim. Tá aí a maternidade compulsória para provar, né? A gente cresce ouvindo que mulher tem que ser mãe, que um dia a gente tem que ter filho, que Deus o livre não ter, que não é mulher se não é, se não tem. E muitas vezes, para nós não mães, a gente passa por um processo doloroso de se desprender disso, né? Muitas de nós, a gente decide não ter filho, mas carrega aquela culpa ainda, né? Ai, mas será que tem alguma coisa de errado comigo? Por que que eu não quero ter filho? Ai, as pessoas dizem que eu não tenho coração. Ai, mas eu tenho, sabe? Daí fica naquele dilema interno. Por quê? Por causa da doutrinação que o sistema de maternidade compulsória nos enfia a goela abaixo, e assim para vários padrões na vida, né? Eu acho assim, esse movimento da não maternidade, que a gente vem e discute e conversa, acaba respingando outros questionamentos para outras coisas. Meu Deus do céu, o que eu já revi na minha vida, sabe? Em relação a padrões sociais, e inclusive observando outras culturas, né? Por exemplo, sei lá, agora trazendo o exemplo esse da monogamia, né? Tem lugares que a cultura é a poligamia e aquilo é natural, né? Não que seja certo ou errado, não estou fazendo juízo de valor, eu estou falando que as culturas moldam as pessoas para um determinado padrão, né? E a gente às vezes acha, não, mas esse que é o certo, ah, então o outro é o errado. E daí o outro lá acha que é certo e a gente é errado, sabe? Não tem isso. Na verdade, eu acho que as pessoas deviam ser livres para escolherem.
Eu não acho que padrões são ruins, né? Eu acho que deveriam existir mais padrões e as pessoas serem livres para optar, né? Em que padrão que elas querem estar. E não essa coisa imposta de maternidade. Ah, então a mulher tem que ser mãe um dia. Essa questão de monogamia também, vamos militar aqui agora, foi uma situação imposta religiosamente à mulher. A mulher, o homem, né, por exemplo, até quando a gente vai falar sobre a Bíblia, um exemplo, a nossa Bíblia, ela tem cortes, né? A Bíblia original, por exemplo, como falam, né, a Bíblia original, a Torá, não fala sobre a nossa Bíblia não fala sobre Lilith, a Torá fala e tudo mais, enfim, e a bode. Mas a monogamia, ela foi uma instituição criada à mulher, para a mulher ter um único marido, enquanto o homem tinha várias mulheres. Inclusive a história de Davi, né, que Davi tinha milhares de mulheres e se apaixonou por uma que era casada, enfim. Então, mais uma vez, a construção monogâmica é para a mulher e não para o homem. Na real, eu acho assim, não existe certo ou errado, sabe? Existem o que que se adapta, o que que mais bate com a tua natureza pessoal ou não, né? Tem pessoas que têm a sensação que sempre quiseram ter filhos e tal. Tá, pode ser até questionar, "Ai, mas será que não foi? Portanto, lavagem cerebral lá que fizeram. Pode, mas pode não ser. Pode ser que a pessoa realmente ela queira fazer aquilo, né? E pode ter pessoas que não estão dentro daquele padrão e tudo bem, sabe? Então, existem. O ser humano ele é tão diverso, ele é tão complexo, ele é tão rico que as pessoas deviam ser mais livres, sabe? Eu acho que o mundo seria tão mais amoroso e tão mais evoluído até em várias questões, evoluído em todos os sentidos, se as pessoas aceitassem as diferenças como naturais de cada um, né? E como escolhas de cada um. Então, assim, por exemplo, trazendo essa questão agora que está na baila, né, da monogamia, inclusive com essa polêmica aí da Chico, se tu me quiseres, né? Mas, assim, a monogamia não é para todo mundo, a não monogamia também não é para todo mundo. E tá tudo bem, sabe? As pessoas deviam era respeitar a forma de ser do outro e os arranjos sociais que pudessem existir, sabe? E então, e isso também eu acho que é uma coisa que vem mudando, né? As pessoas vêm questionando padrões, diversos padrões sociais, levando tiro, porrada e bomba, mas aos poucos as coisas vão mudando e vão construindo outras identidades, graças a Deus. Aí trazendo Deus aqui para o baile, né? Ai, Nenas, eu falo demais. Hoje eu tô muito falante, né? Às vezes tem bate-papos que eu tô mais quietinha. Eu vou deixar vocês falar um pouco aí, então. Mas estamos aqui nos encaminhando para os finalmentes, né? Em relação ao nosso tema da identidade feminina, alguém quer colocar mais alguma coisa? Que se veio algum insight, alguma ideia? Quer complementar? Então tá, Nenas, né? A ideia hoje era a gente conversar sobre isso. E espero, novamente dizendo, que essas identidades elas se tornem cada vez mais plurais, né? E mais acolhedoras com outras identidades, que a gente não fique fixada nessa. Eu acho que nós estamos fazendo um papel relevante e importante, né, para as mulheres. A gente está tentando desvincular essa questão da maternidade à identidade feminina e mostrando que sim, as mulheres podem ter outras identidades, podem não ser mães e isso não afetar na identidade que elas têm. E eu agradeço de coração por vocês estarem junto nessa caminhada, né? Esse bate-papo, ele é para gente que está aqui, e também eu vejo como um ato de generosidade da gente estar conversando, trocando ideias também para levar essas ideias para outras mulheres, principalmente, né? Eu sei que tem homens que nos assistem também, às vezes eu recebo mensagens de homens, mas nosso grande público é o feminino, né? E eu também fico feliz em ver, às vezes, de mães, tem mães que seguem o Não Nasci para Ser Mãe, né?
de mães me mandando mensagens dizendo, nossa, que importante esse trabalho que tu tá fazendo, né? E eu vou educar minha filha, né? Mães de meninas, até vou educar minha filha para que ela tenha esse poder de escolha, né? Tipo assim, não se muda a consciência só de não mães e se acolhe não mães. A gente está fazendo um trabalho para mudar a consciência, para ter uma nova perspectiva sobre a maternidade e a não maternidade. Então, eu agradeço de coração a presença de vocês, tá? E mês que vem teremos bate-papo, só vou confirmar a data, porque eu tinha divulgado no início do ano a data de 15 de outubro, só que eu não vou estar em Porto Alegre, né? Não vou estar na minha cidade, eu vou estar em viagem nessa data. Então, vou remarcar e depois eu aviso vocês. Não sei se vocês querem falar alguma coisinha agora na despedida. Alguém? Não? Só agradecer pelo bate-papo, agradecer as meninas, foi ótimo. Tá, ok, gente. Então tá. Muito obrigada, um beijo para vocês, um UPA bem apertado e a gente se vê.